Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente de quando for ver esse vídeo, claro. É bastante antigo o conceito de juros, tendo sido amplamente utilizado e divulgado ao longo da história. Esse conceito surgiu naturalmente quando o homem percebeu existir uma estreita relação entre o dinheiro e o tempo. O que é juros compostos? Juros compostos é os juros que incidem sobre um principal. O principal é a aplicação inicial, em um primeiro período. E também é o principal mais os juros no período subsequente, que dá comumente juros sobre dos juros simples ou lineares que incidem somente sobre o valor principal. Juros compostos produzem um crescimento exponencial ao longo do tempo. Isso dá porque, na medida que o tempo passa, o principal vai ficando em segundo plano, sendo montante o valor proveniente dos juros acumulados. Olá, galerinha do YouTube! Então, continuando o que o Romulo disse, nós falaremos sobre os juros compostos. O juro composto é um recurso usado em instituições financeiras, como aqui está escrito sobre capital, que é usado para calcular dívidas, empréstimos ou investimentos a curto, médio e longo prazo. Para calcular os juros compostos, utiliza-se essa fórmula: montante igual a capital multiplicado por 1 mais i elevado ao tempo. O que seriam esses elementos da fórmula? O M daqui dessa fórmula é o montante, como eu disse, o C é o capital, o I é a taxa fixa que é imposta e o T é o período de tempo, como eu disse, que é aplicado a curto, médio e longo prazo. Vamos lá. O capital é o valor inicial de uma dívida, de um empréstimo ou de um investimento. Os juros, que é onde a gente calcula, geralmente está em porcentagem, valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital. A taxa de juros expressa em porcentagem, como eu disse, no período aplicado, que pode ser dia, mês, bimestre, trimestre ou ano. E o montante, que é o capital acrescido dos juros, ou seja, o montante igual ao capital inicial mais a taxa de juros. E para adicionar sobre tudo que o Igor acabou de falar, para ficar bem claro, essa é a fórmula geral, que usa esse 1 aqui, faz parte da fórmula geral. Cada letra é bem fácil de identificar, porque é M montante. Montante, o que é montante? Você tem um valor principal, você tem R$100 aqui. Depois de 6 meses, você vai ter outro valor. Esse valor é a montante, entendeu? É o valor final. C é a capital. Capital, o que é? É o valor aplicado. É o exemplo que eu usei, R$100. Eu tenho uma capital de R$100. Eu tenho uma montante de tal valor. O I é os juros, né? A porcentagem de 10, 20, 2% de juros a cada mês, a cada ano. Está escrito aqui, a cada mês, cada ano, cada trimestre. No modo que será identificado na venda, na compra. No modo que será identificado. Isso aí é opcional. E o T, que é o tempo, que é o período, né? Mês, ano. Eu acabei de falar. Aí, a gente utilizando essa fórmula, a gente encontra o valor final. Então está nesse cartaz. É uma aplicação de R$10.000, um exemplo, no regime de juros compostos, é feita por 3 meses. Ou seja, a gente já tem o capital, a gente já tem o tempo, que é 3 meses, R$10.000. R$10.000, ó. É feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Ou seja, a gente tem a taxa de juros. Então a gente tem o I. Então a gente já tem 3 dados. Qual é o valor que será resgatado no final do período? Ou seja, se ele quer no final do período, é o que eu já falei, é a montante. Então você vai identificar na fórmula o que é cada valor, que sempre dá. Geralmente eles dão 3 dados, então você vai ter que identificar somente um. E você vai encontrar o último, que é a montante. Vou fazer agora a resolução desse exercício, tá? Aqui tá mês a mês, eu vou fazer utilizando na fórmula. Ou seja, a fórmula geral, né? Montante igual a capital, parêntese 1 mais juros, fecha parênteses, sobre T. Aqui eu tenho 3 dados, que é R$10.000 capital, por 3 meses e 10% ao mês. Ou seja, tirando aqui, montante é o que eu quero encontrar, capital é o valor de 10.000, juros, que é I, é o valor de 10% ao mês. Não pode fazer assim, 10% durante 3 meses, então é 30%. Você não pode fazer, porque é mês a mês e é acumulativo. Então você tem que fazer realmente mês a mês, 10%. E dentro de 3 meses, que é o tempo.
colocando isso na fórmula, montante é igual a capital igual a 10 mil. 1 mais, como é porcentagem, aqui você tem 10%, correto? Como é porcentagem, tem que transformar, 0,01. No caso, então, vai ficar 0,1. E o tempo, que é 3, elevado a 3. Cadê a sua calculadora? Sua calculadora. Por favor. Aí, resolvendo, né? Montante igual a 10 mil. Simplificando. 1 mais 1,01 sobre 3. Primeiro, você vai resolver sempre o que está dentro dos parênteses. Ou seja, você vai fazer esse valor elevado a 3. Vai dar... (1.331). Montante igual a 10 mil vezes 1. Esse valor surgiu dessa conta aqui, que está dentro do parênteses, correto? No final, montante igual a esse valor vezes esse. Vezes 10 mil. Que é o que deu aqui. 13.310. Não é outra forma, é a mesma forma, porém, para calcular os juros. O que é os juros? O valor que, né, ocorreu no final. Juros, a gente calcula juros, é igual ao capital, que é o que a gente... Desculpa, igual a montante, que é o final, menos capital. Aí a gente vai descobrir qual que é o valor de juros. Nem ali naquele exemplo. Vou pegar aquele exemplo mesmo, tá? Nossos juros é o que a gente quer descobrir. Nosso montante é os 13.310 menos 10 mil reais. Isso, menos 10 mil reais. Então, se fazendo esse menos esse, é ponto, né, professora? Menos 10 mil reais. Fazendo esse menos esse, né? Igual. Juros igual a 3.310 reais. Isso daqui é fácil, é só um complemento para quando a gente quer encontrar os juros.